Voltamos com a notícia de frente. Agora são 6 horas e 48 minutos. Vamos voltar com o repórter Bruno Pinheiro, porque o Bruno Pinheiro vai trazer informações sobre o envio da Força Nacional para o combate dos incêndios no Pantanal. Bruno Pinheiro, eles chegam hoje, é isso, os homens da Força Nacional? Exatamente, Nayara, eles chegam nesta quinta-feira, dia 24, na região do Sesc Pantanal, lá na região de Poconé. Nesta manhã de quinta-feira, 24, são 48 militares da Força Nacional. Eles já vão receber as primeiras informações e um mapa também dos locais mais afetados, que tem a maior quantidade, o maior foco de incêndio realmente desses últimos dias. Ao todo, é uma estrutura muito bacana que chama atenção. A gente reforça aqui, são 48 militares, são 12 viaturas do Estado, um micro-ônibus, um caminhão de transporte, um helicóptero e vários militares. Eles vão atuar ainda na região do Vale do Araguaia, Chapada dos Guimarães e também na Amazônia. Essa foi uma autorização que entrou já no Diário Oficial, após uma autorização do ministro da Justiça e Segurança, André Mendonça. A gente reforça ainda que o governo federal já havia disponibilizado cerca de 10 milhões de reais que será aplicado totalmente nessa estrutura de combate aos focos de incêndio na região do Pantanal e agora nesta Operação Pantanal 2. A gente reforça então que essa equipe chega na manhã desta quinta-feira, amanhã, sexta-feira, já estão em campo e nós aguardamos sinceramente que o resultado seja bastante positivo, que esse incêndio seja realmente retardado. Além desse combate direto, o Corpo de Bombeiros também divulgou um reforço de 40 militares que vai auxiliar as equipes da operação em andamento. Essas imagens que a gente vê aí, as equipes, todos os esforços redobrados realmente na tentativa de ajudar a combater. Esse valor que eu acabei de citar, de 10 milhões de reais, ele vai auxiliar no combate aos incêndios, resgates de animais silvestres e a compra de retardantes, insumo que auxilia no controle de avanço dessas chamas. Então, são essas as informações. A gente vai também acompanhar a chegada, todo esse combate dessa equipe da Força Nacional que chega no melhor momento. Na verdade, é uma hora certa de ajudar aí a todos respirar melhor e a combater esse incêndio, guardando a nossa vegetação e o nosso querido Pantanal. Nayara? Obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações. Lúcio? E uma informação aí para complementar a participação do repórter Bruno Pinheiro, é que o ministro Ricardo Salles vem a Mato Grosso hoje, Ele vem a Mato Grosso hoje. Não foi divulgada aí a agenda dele ainda, Não foi divulgada a agenda dele ainda, mas pressionado aí pelo Congresso Nacional e pelo Ministério Público Federal, que pediu novamente o afastamento lá do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele decidiu sobrevoar o Pantanal nesta quinta-feira, dia 24. A agenda do ministro não foi divulgada, mas parlamentares de Mato Grosso foram convidados para acompanhar Ricardo Salles no sobrevoo aqui pela região do Pantanal, destruída pelo fogo, Em todo o Pantanal, o fogo já consumiu aí mais de 3 milhões de hectares. Sabe mais uma coisa? de 3 milhões de hectares. Pois não? Sabe uma coisa que me chama a atenção, Lúcio, com relação a essa sua fala? Assim, inclusive não despertou no governo federal, não despertou no governo estadual, algo que eu acho bastante importante, uma ação que seria altamente eficaz. Hoje, o país que tem maior condições, equipamentos para fazer combate ao fogo no mundo é o Canadá. O Canadá tem os aviões Canadair 415, esses aviões são anfíbios, Eles recolhem a água de rios, que seja na proximidade dos focos de fogo, e combatem e cortam fogo mesmo, o famoso corta-fogo, esses aviões, E não houve nenhuma mobilização nesse sentido, inclusive considerando que o Pantanal é um patrimônio natural da humanidade, não é só do interesse do Brasil, do estado, do Mato Grosso, isso é importante, é reserva de biosfera, Quer dizer, então qualquer ação internacional, qualquer tentativa de acordo internacional para resolver uma tragédia ambiental dessa, eu particularmente acho que ações entre governos poderiam agilizar isso de forma muito rápida.
entre o governo estadual, o governo federal, numa ação conjunta com o governo do Canadá, exatamente para poder trazer essa infraestrutura toda e fazer esse enfrentamento aí mais rápido, com muito mais eficiência. Ninguém ventilou isso, ninguém falou isso, tá entendendo? Mas isso fica martelando na minha cabeça, até porque eu já vi esses aviões trabalhando e conheço inúmeras situações muito mais complicadas que essas do Pantanal, que foram resolvidas em prazos curtíssimos de tempo, justamente por conta de tecnologia aérea. E só complementando aí essa informação, né, sobre essa visita do ministro aqui a Mato Grosso, no final de semana teve outra visita, não é? Teve visita lá de uma frente parlamentar envolvendo lá deputados e senadores preocupadíssimos com o Pantanal de Mato Grosso. Aí eu quero destacar aqui um trecho da reportagem aqui do jornal A Gazeta, né? Que é o seguinte, né? Presidente da Comissão Temporária Externa responsável por acompanhar o combate aos incêndios no Pantanal, o senador Wellington Fagundes relatou a situação encontrada pelos senadores no sábado, quando visitaram a região passando pela estrada pantaneira. Aí, o senador Wellington Fagundes diz o seguinte: o que vimos lá é uma situação extrema, um prejuízo incalculável para esse bioma, que é um patrimônio da humanidade. Pois muito bem. Aí é o seguinte, aí o fogo destruiu, né? Destruiu vegetação, matou animais, fez um estrago danado em mais de 3 milhões de hectares. Eu vejo aqui no site PNB Online, né, que reproduziu aí uma reportagem lá do Estadão, né, do jornal Estado de São Paulo, onde diz o seguinte: a área do Pantanal atingida por incêndios pode levar até 50 anos para se regenerar. E aí o seguinte, aí o poder público agora acordou, é isso? Espera aí. Então é o seguinte, aí criaram essa frente parlamentar, vieram aqui no Pantanal, viram a tragédia de perto, aí agora eles vão criar um estatuto, é isso? Eles vão criar um estatuto para defender o Pantanal. Só que é o seguinte, as queimadas pegam os nossos governantes, colocam eles a reboque todo ano, um ano atrás do outro. O que difere aí é a intensidade do fogo por causa do fator climático. Mas o que não muda aí é o seguinte, o que não muda é a classe política. Essa não muda de jeito nenhum. Fica jogando para a plateia, né? Enquanto o fogo consome o Pantanal. O governador Mauro Mendes falou que em 2 meses, viu? Está falando 50 anos aí? O governador disse que em 2 meses o Pantanal já está completamente... Pois é, o pessoal está falando da questão dos aviões aqui, o Marcelo Sandrin está participando com a gente, Lúcio, falando que se quisessem ajudar, mandavam os grandes aviões tanques e aí, rapidamente melhorava a situação. E o Edson Guerra mandou um vídeo desses aviões grandes aí em outras regiões. Isso que eu estou falando. Vamos colocar aqui, por favor. Exatamente isso que eu estou falando. Aqui, esses aviões, olha lá, ó. Esses aviões, o Canadá tem uma frota gigante. Esses aviões são anfíbios, né? E eles conseguem jogar tanto água como retardante. Olha lá, o corta-fogo, eles são chamados de corta-fogo mesmo, especializados nisso. Gente, considerando que o nosso estado é monitorado via satélite, uma vez que lá em julho ou em junho já tinham detectado exatamente os primeiros focos de incêndio, seria tão simples você ter os aviões corta-fogo exatamente nessa região, já fazendo, né, já separando, jogando o retardante, justamente para que não houvesse essa tragédia. Mas não tem, ninguém acordou. Foram acordar depois que está tudo queimado, tudo sapecado, toneladas de cinzas agora que podem escoar para os rios, o que é muito pior e aumentar a mortandade de peixes, né? É isso que a sociedade precisa entender. E não vai resolver, a natureza não vai reagir em 2, 3 meses. Vai demorar anos para que realmente nós tenhamos um Pantanal vivo como nós tínhamos, novamente. Deixa eu só mandar um abraço, um beijo, que eu amo essa pessoa de paixão, a Neila, está aqui assistindo a gente, está falando, o Pantanal pede socorro, chega de politicagem. Neila,
Um abraço para você. Eu também quero mandar abraço. Só para tirar uma dúvida. Neila é a Neilinha? Essa aí? É a nossa Neilinha. É a nossa Neilinha. Bom dia, amiga. Tudo bem? Saudades de você, Neilinha, também. Tá lá no Cidade Alerta comigo. Olha, vamos com o Antônio Carlos Silva agora, que ele vai trazer os dados para a gente sobre a Covid-19 em Mato Grosso. Infelizmente, muitos casos confirmados da doença nas últimas 24 horas, não é isso, Antônio? Bom dia para você. Isso. Bom dia, Nayara, Lúcio, Haroldo, e você acompanha a notícia de frente. Isso mesmo, vamos aos números oficiais do governo de Mato Grosso, painel epidemiológico número 199, divulgado nesta quarta-feira. Pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia no mês de março, um total de 117.299 pessoas. Somente nesta quarta-feira foram confirmados no estado mais 1.299 novos casos da doença. Pacientes que pegaram Covid e se recuperaram, um total de 97.938. Pessoas em isolamento domiciliar, 15.263. Pacientes internados em hospitais atualmente, 864. São 596 pessoas em enfermarias, que dá uma taxa de ocupação de 32%, e 183 pessoas em UTIs, que dá uma taxa de ocupação de 60,71%. Total de matogrossenses que perderam a vida para a Covid desde o dia 3 de abril. Primeira morte registrada lá no município de Lucas do Rio Verde, 3.336 pessoas. Somente nesta quarta-feira foram confirmados mais 18 óbitos. Nayara, Lúcio, Haroldo, e a você que acompanha a notícia de frente, até daqui a pouco. Obrigada, viu, Antônio, pelas suas informações. Até daqui a pouquinho. Vamos primeiro para o destaque ou vamos com a matéria, então, depois do destaque do Lúcio Sorge. Então, vamos com a matéria aqui, porque ontem o prefeito Emanuel Pinheiro fez uma live para responder perguntas à imprensa. Tiveram diversas perguntas sobre saúde, transporte e, claro, sobre eleições também. E ele falou... Diga, Lúcio. Não, pode concluir. E ele falou sobre o caso do paletó, do dinheiro no paletó, que foi a delação do ex-governador Silval Barbosa, tendo aí, inclusive, vídeos. E ele falou sobre essa situação. Você quer complementar? Não, só dar uma informação de Diga. que as perguntas, né, para o prefeito responder nessa live, agora, a partir de agora, eu não sei se foi só para essa aí, ou vai valer para todas as outras, me parece que vai continuar valendo. Os jornalistas têm que enviar as perguntas com 3 horas de antecedência. Dá tempo de preparar a resposta, né? Senão não vai fazer. Mas entendeu? tem que mandar porque é difícil, com Lúcio. 3 horas de antecedência. É difícil. Eu assisti essa live ontem, entendeu? E ele, para falar bem a verdade, desviou o tempo todo. Pois é, vamos ele então. não vai no foco. Vamos conferir a matéria da Nayana Bricá. A pessoa errada na hora errada. É assim que Emanuel Pinheiro define o vídeo em que ele aparece guardando dinheiro no paletó. Segundo o prefeito, o valor seria para o pagamento de uma dívida do irmão dele, Marco Polo Pinheiro, também conhecido como Popó. E vou provar no processo, certo? Que esse recurso, esse dinheiro, era um dinheiro que o delator Silvio, ex-chefe de gabinete do governador Silval Barbosa, certo? Devia ao meu irmão. Tanto é, se você pegar o relatório do meu irmão Popó, e numa briga violenta que eles estavam, fiz isso pelo meu irmão mesmo, já pedi desculpas à população cuiabana pelas imagens, mas eu era a pessoa errada na hora errada. Estavam armando para outro, não sei para quem, depois, para salvar a delação, um réu, confesso, teve que me empurrar dentro da delação e agora é a palavra dele contra mim. E aí ele respondeu, então, disse que é a primeira vez que agora ele pode falar sobre a situação do paletó. E a gente vai conferir porque ontem, antes dessa live, foi divulgada pelo jornal O Estadão, do Estadão de São Paulo, né? Um trecho em vídeo da delação do ex-deputado e ex-presidente da Assembleia Legislativa,
o José Geraldo Riva, onde ele fala de um suposto recebimento de mensalinho por parte do prefeito Emanuel Pinheiro, que na época era deputado, entre os anos de 2011 e 2015. Confira. Falar agora do pagamento de propina ao deputado Emanuel Pinheiro. O ex-deputado e atual prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, recebeu propina em uma condição, no período de 1 de fevereiro de 2011 a 31 de janeiro de 2015. E foi pago ao ex-deputado Emanuel Pinheiro o valor de R$ 2.400.000. Para esse pagamento foi necessária a emissão de nota fiscal de R$ 3.200.000 e os valores foram repassados pelos ex-deputados Sérgio Ricardo, Mauro Sávio, Romualdo Júnior, por mim e pelo secretário Luiz Márcio Basto Pumô. Também aqui o senhor Emanuel Pinheiro atesta o recebimento de material e de serviços que não foram efetivamente entregues ou prestados. Bom, eu quero trazer a nota rapidinho antes da gente comentar. O que diz o prefeito Emanuel Pinheiro, que disse aí ao Estadão. Em nota, o prefeito Emanuel Pinheiro lamentou ser vítima de insultos, de ofensas, de mentiras por parte do ex-deputado estadual José Riva. Pondera que o recente anúncio de sua candidatura à reeleição de Cuiabá o torna um alvo novamente de denúncias infundadas e levianas. Assevera ainda que o ônus da prova compete a quem acusa e que sua assessoria jurídica já foi acionada. É a resposta na íntegra do prefeito Emanuel Pinheiro. Dois aspectos aqui para destacar, o ex-deputado José Riva fala em R$ 2.400.000 de mensalinho, propina, o ex-governador Silval Barbosa falou em R$ 600.000 divididos lá, o mensalinho lá, esse do Silval, dividido em 12 parcelas mensais de R$ 50.000. Então, 600 com 2.400, levando-se em conta, as delações aí de José Riva e de Silval Barbosa, a acusação nessa parte aí contra Emanuel Pinheiro seria em torno de R$ 3 milhões. E aí na nota do prefeito aí, rebatendo as declarações do ex-presidente da Assembleia, José Riva, ele diz o seguinte: olha, cabe ao delator, cabe ao acusador o ônus da prova. Aí é o seguinte, aí eu relembro o trecho da fala de José Riva. Agora, esse que nós acabamos de assistir aqui, ele diz o seguinte, que eram fabricadas notas fiscais frias, e que para fazer o pagamento, o modus operandi era o seguinte: notas fiscais sobre produtos ou serviços, aí o deputado atestava um produto que não foi adquirido e um serviço que não foi prestado. E era o próprio deputado que assinava isso, não é isso? Talvez, pode ser que seja esse tipo de documento que o José Riva tem anexado lá a delação premiada dele, mas isso daí só quando for quebrado o sigilo, que por enquanto isso daí são trechos vazados da delação dele. E nós estamos aqui, eu, você, Nayara, o telespectador que está acompanhando esse caso do Paletó já há alguns anos, de espectador. Nós estamos olhando aqui que somos completamente impotentes e flutuamos em cima de algumas opiniões completamente em dúvida, absolutamente em dúvida dentro de um processo eleitoral com a palavra justiça. Dr. Jefferson Schneider, o senhor que aceitou o processo, dele ser réu exatamente nessa coisa toda do Paletó. Ele é inocente ou ele não é inocente, ou vocês vão deixar chegar até a data da eleição em dúvida o eleitor? Porque aqui não está em jogo, aqui é a gestão dele, se foi boa, se foi ruim, não é isso, é um traço fundamental de caráter. Simples assim, caráter, honestidade, entendeu? Humildade, é isso que está em jogo, ele está se dizendo inocente, só que a justiça não fala nada. Como é que eu vou fazer? A gente ainda vai falar muito sobre esse assunto, sobre os assuntos, sobre eleições, mas a gente precisa ir para um breve intervalo, que na volta tem mais a notícia de frente para você.